Mais uma vez os rumores se confirmaram e Bento XVI realmente deixou um testamento espiritual, que, como ele escreveu, quase um testamento espiritual. Escreveu um livro, na verdade, né, que é um compilado de artigos, intitulado Que Coisa é o Cristianismo? Então, se ele colocou esse título é porque as pessoas não estão sabendo o que é o cristianismo e ele precisa explicar. Bom, como disse o Taylor Marshall, o Bento XVI, não, o cardeal Ratzinger, não era uma pessoa que, se você perguntasse, ele responderia assim na lata, né, sem pensar. Você faz uma pergunta, ele para, pensa, as engrenagens alemãs começam a rodar na cabeça dele, ele dá uma resposta, ele faz um parágrafo, né, dá uma resposta pensada com muitas palavras. Então, não tomemos como pouca coisa qualquer palavra que ele disser. Essas palavras foram bem pensadas e colocadas aqui no testamento espiritual, ou seja, vai ser publicada após a morte dele. Quer dizer que ele não se sentia à vontade de dizê-las durante a sua vida, mas que pensou, assim, refletiu, rezou que isso deveria ser dito. Ele pensou isso. Então, a gravidade dessas palavras. Por exemplo, isso aqui, essa parte que está tomando contornos assim muito grandes na internet, né? Em diversos seminários se formaram clubes homossexuais que agiam mais ou menos abertamente e que claramente transformaram o clima nos seminários. Em um seminário na Alemanha do Sul, os candidatos ao sacerdócio e os candidatos ao cargo laico de referente pastoral viviam juntos. Durante as refeições comuns, os seminaristas estavam junto com os referentes pastorais casados, em parte acompanhados por esposas e filhos, em alguns casos por suas namoradas. O clima no seminário não poderia ajudar na formação sacerdotal. A Santa Sé sabia desses problemas sem ser informada em detalhes. Como primeiro passo, foi realizada uma visita apostólica nos seminários dos Estados Unidos. Como depois do Vaticano II os critérios para a escolha e nomeação de bispos também haviam sido mudados, o relacionamento dos bispos com seus seminários também era muito diferente. Como critério para a nomeação de novos bispos, agora valia principalmente sua conciliaridade, podendo naturalmente entender-se com esse termo coisas muito diferentes. Em muitas partes da igreja, o sentimento conciliar foi de fato entendido como uma atitude crítica ou negativa em relação à tradição existente até então, que agora deveria ser substituído por um novo relacionamento, radicalmente aberto com o mundo. O bispo, que anteriormente era reitor, permitira que os seminaristas assistissem a filmes presumivelmente com a intenção de torná-los capazes de resistir ao comportamento contrário à fé. Parabéns. Houveram bispos individuais, e não apenas nos Estados Unidos, que rejeitaram a tradição católica em sua totalidade, visando em suas dioceses desenvolver uma espécie de nova catolicidade moderna. Talvez valha a pena mencionar que em muitos seminários, estudantes pegos lendo meus livros, que Bento XVI, né, que tem nada de tradicional, eram considerados não aptos, inaptos para o sacerdócio. Meus livros eram escondidos como literatura prejudicial e eram lidos, assim dizendo, apenas em segredo. Primeira questão aí dos clubes, né, que todo mundo já sabia, então desapontado, mas não surpreso. Né? Agora, o fato é que ele sabia disso, os papas sabiam disso, e não fizeram nada, não fazem nada. É o que diz aqui o Michael Jones. Seria bom se ele tivesse feito alguma coisa para parar isso, em vez de renunciar e escrever livros sobre as coisas que nós já sabemos. Concordo com ele. Com relação a rejeitar a tradição, aqui o cânon 13 da sétima sessão do Concílio de Trento sobre os sacramentos em geral, diz que se alguém disser que os ritos aceitos e aprovados pela Igreja Católica, que costumam ser usados na administração dos sacramentos, podem ser desprezados ou sem pecado omitidos a bel prazer pelos ministros, ou mudados em novos e em outros por qualquer pastor das igrejas, seja excomungado. Então não se pode desprezar a totalidade da tradição católica, como fizeram os bispos aqui que o Bento XVI denuncia. E esse pecado aqui não é assim qualquer um, né? Agora o Papa recentemente disse que não é um crime, mas deveria ser. Né? Ele é um dos 4 pecados que clamam ao céu por vingança. Aqui, coisas inocentes, oprimir as viúvas e os órfãos, defraudar o trabalhador do seu salário, no caso, por exemplo, no Brasil. Por isso que nós estamos aí nessa, né, indo de mal a pior, no mundo inteiro isso. Mas a Deus nós devemos o dízimo, que é 10% do nosso salário, daquilo que nós recebemos. E o Estado ele exige muito mais que isso, muito mais que 10%. Então o Estado é mais que Deus. Isso é defraudar o trabalhador do seu salário. E é claro, essa questão aqui que, né, ocasionou a destruição de Sodoma. Bom, o que tirar então desse testamento espiritual? Não tem muita gente cobrindo isso aqui, né? Tá só circulando no WhatsApp. Mas vamos ficar atento aí às novas cenas dessa novela
E o seu legado, principalmente para a missa tridentina, está sendo totalmente revertido pelo Papa Francisco. Então rezemos por sua alma, para que ela descanse em paz, e para que Deus, nosso Senhor, nos tire do fundo do poço, né, e resgate a sua Santa Igreja e salve todas as almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.